tem informações importantes no Vasco, que desmentiu matéria do GE sobre as dívidas com o elenco. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Vasco que negou matéria publicada nos últimos dias pelo GE. O pessoal do Globo Esporte informou que o Vasco deve a 17 atletas do atual elenco e que a soma dessas dívidas gira na casa dos 13 milhões de reais. O grande X dessa questão diz respeito ao fato de o GE ter trazido os valores de dívidas que já venceram e de parcelas que ainda estão por vencer. Ou seja, é injusto considerar, por exemplo, que há uma dívida de 2 milhões e 200 mil reais com o jogador, levando em consideração que algumas parcelas ainda não venceram. Quero destacar um trecho da nota publicada pelo Vasco, em relação à resposta ao GE, abre aspas. A reportagem contém informações desatualizadas, que não refletem a realidade. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. E aí um parênteses na nota, alguns atletas como Felipe Coutinho constavam como tendo direitos de imagem a receber, o Vasco nega dívidas de direitos de imagem. Voltando à nota, abre aspas, a matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituem dívida naquele momento. Fecha aspas, informação super importante do Vasco. Cheguei a publicar detalhes dessa relação que tinha, por exemplo, uma pendência de 2 milhões e 200 mil reais com o Payet. Vários outros atletas importantes com bastante dinheiro a receber. Vasco esclarece que parte desses valores ainda não foram vencidas. Uma quinta especial de classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e de olho já na semifinal diante do Flamengo, sábado no Maracanã. Então deixa seu like, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal e vamos juntos. Sabe aquela sensação, aquela impressão que a gente tem que tá preso na garganta, no coração, a emoção de soltar esse grito de gol, como a gente queria gritar gol, gols do Coutinho, né? E ele jogou muito bem. Ah, Fábio, mas foi o Nova Iguaçu, não pode se deixar enganar. Eu não quero saber o adversário, eu quero analisar o Vasco. O Vasco teve desempenho. Eu vou contar de trás para frente o jogo para que a gente possa contextualizar tudo o que aconteceu. O Felipe Coutinho, esse gol que você ouviu narrando, que foi o terceiro, foi um golaço, uma chapada de fora da área, ela teve a construção iniciada pelo Nuno Moreira. A entrada desse jogador foi fundamental para que o Coutinho crescesse na partida e tivesse desempenho. O Vasco precisa de desempenho, o resultado é uma consequência. Felipe Coutinho teve jogadas trabalhadas pela esquerda. Piton, ele e Nuno Moreira. Triangulações, algo que o Vasco não vinha fazendo. Não houve aquele chutão, a famosa bola longa, para o Verratti se virar, para o Verratti brigar lá em cima. Mas tudo começa quando Nuno Moreira, com 9 minutos de jogo, dá aquela pifada, aquela bola entre as linhas, achando o Ryan entre os zagueiros. Ele primeiro dá um bote, pega a dupla marcação com o Piton em cima do jogador do Nova Iguaçu, rouba a bola, já vira de frente para o campo de ataque, tabela com o Paulinho. Eu até no início achei que era o Coutinho, a tabela é com o Paulinho, que vai lá do lado esquerdo dar aquele suporte, e ele, quando olha de frente, enxerga o Ryan, entrando como se fosse um camisa 9. Aliás, enxerga o Ryan também como um substituto para o Verratti. O Fábio Carilli falou isso na entrevista coletiva pós-jogo, que quer observar porque não conhece tão bem o Ryan nessa função. Sabe que jogou muito bem ano passado, inclusive contra o Bahia, mas quer observar. E como um camisa 9 entrou, protegeu da marcação e de canhota abriu o placar. Felipe Coutinho solto no jogo, mandando na partida, tendo com quem dialogar, principalmente o Nuno Moreira na esquerda e o Lucas Piton. Na direita a triangulação também saía,
com Paulinho, Paulo Henrique e o próprio Ryan, e o Verratti menos sacrificado. Só que o capitão do Vasco teve um gesto que é um gesto grande, um gesto nobre e que demonstra o quão esse grupo é unido. Pênalti sofrido pelo Verratti, puxou a camisa, rasgou a camisa do Verratti, o zagueiro Sidney, e ele ia bater, trocou a camisa para bater. Mas o Felipe Coutinho pegou a bola e falou, cobra. Sabe por que ele deu a bola para o Coutinho cobrar? E o Fábio Carille confirmou isso na entrevista coletiva, que foi uma decisão deles lá dentro, porque ele sabia que o Felipe Coutinho precisava desse gol, precisava aparecer para que ele pudesse ter moral. Fez o gol, bateu bem o pênalti e dali em diante você já sabe o que aconteceu. Segundo gol do Vasco, gol do Coutinho com 20 minutos, famoso alívio para o Vasco, foi o que fez o Vasco mandar na partida. O Vasco teve desempenho, ganhou com autoridade, liquidou a fatura e a classificação para botar 2.300.000 reais no bolso, no Pix que a CBF tem que fazer, com autoridade, venceu. O Vasco está na terceira fase da Copa do Brasil. Agora é mata-mata, tem sorteio, o Vasco está no pote 1 por ser melhor ranqueado dentro da CBF, só que não olha mais para a Copa do Brasil nesse momento, e sim para o Campeonato Carioca, semifinal. E esse jogo com o Nova Iguaçu tem um peso para a semifinal, porque o desempenho foi bom individualmente e coletivamente, e o Carille ganhou opções para um jogo importante em que nós estamos atrás. O Vasco está perdendo por 1-0 o jogo, precisa inverter, fazer mais de 2 gols de diferença. Então tem que ganhar por 3-1, né? No agregado. Óbvio que 2-0 no jogo garante o Vasco na final do Campeonato Estadual. É difícil? É. É impossível? É, se nós jogarmos como foi o segundo tempo do jogo com o Flamengo. É possível passar pelo Flamengo? É, se nós jogarmos como foi o primeiro tempo com o Nova Iguaçu. Com vontade, com mentalidade vencedora. Não mentalidade de briga, de passar do ponto. O Vasco tem opções. Nuno Moreira entrou muito bem, o Lloyd Augusto também. Coutinho fez uma baita partida. Jogadores para desequilibrar. Garré entrou bem, Paulinho fez uma baita partida. O sistema defensivo não foi, não sofreu. Se o Vasco jogar como o Vasco, tem jogo. Eu confio. E você, torcedor? Aí, torcedor vascaíno, Vascão classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, após uma atuação muito tranquila e segura da equipe, né? Principalmente de Felipe Coutinho, desfilou em campo nesta partida contra o Nova Iguaçu, fazendo um golaço muito, muito bom mesmo, né? Um chute de fora da área, igualzinho o que ele já fez com a camisa da seleção brasileira, praticamente do mesmo lado, né? Tudo certinho, mesmo gol praticamente. Felipe Coutinho fazendo aí 2 gols na partida e o Vasco vencendo por 3-0, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Seu adversário será conhecido após um sorteio, né? Já que na terceira fase da Copa do Brasil entra ali os clubes que estão na Libertadores, campeão de Copa Verde, né? Esses times que estavam esperando a terceira fase. Na terceira fase, os times que estão classificados, né? Ainda tem muito mais time ainda para terminar, né? A segunda fase, para conhecermos todos os classificados. E quando tiver todos os classificados, eles serão separados pelo ranking, né? O ranking da CBF irá separar os clubes para poder saber quem vai ficar no pote 1 e no pote 2, para poder fazer o sorteio, para saber a ordem dos confrontos da terceira fase. Então aí ainda não dá para se ter uma noção de quem poderia ser um rival do Vasco na próxima fase, até por conta que ainda tem muitos clubes para poder se classificar e saber qual seria ali o pote que o Vasco vai ficar, se no pote 1 ou no pote 2. O importante é que o Vasco venceu bem, jogou uma partida ali tranquila. Agora a equipe tem até aí uma tranquilidade para enfrentar o Flamengo no sábado, né?
A tranquilidade que eu digo é a cabeça mais tranquila dos jogadores, né? Não ter um peso aí de talvez uma partida ruim ou até uma eliminação, né? Uma zebra na Copa do Brasil. O Vasco fez seu dever de passar o carro, né, na equipe de menor investimento e se classificar tranquilamente. Lembrando que o Nova Iguaçu tinha sido aí uma pedra no sapato do Vasco, né, nas últimas partidas. Na última temporada fomos eliminados por eles. Então tinha ali um receio de alguns torcedores, mas o Vasco fez seu papel dentro de campo, venceu tranquilamente pelo placar de 3-0 e está classificadíssimo aí para a terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco vem avançando, né, na Copa do Brasil, isso aí é muito importante. Na temporada passada caímos na semifinal e esperamos que nesta temporada agora o Vasco repita a boa campanha que fez na temporada passada e até melhore um pouco mais, já que o elenco com os reforços que chegaram é um pouco mais qualificado do que o da temporada passada. Torcedor, vou ficando por aqui, à tarde eu volto com mais notícias do Vascão da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações também para ser notificado assim que for postado conteúdo aqui do Vasco da Gama para você. Forte abraço.